Escola Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Olá, alunos, tudo bem? Estamos em mais uma aula de avaliação imobiliária, de perito imobiliário. Essa é a nossa aula de número 3. Espero que vocês vejam a aula e esclareçam suas dúvidas e aprendam bastante. Tudo bem? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco para os devidos esclarecimentos. E pedimos a gentileza também de acompanhar as videoaulas com o nosso material impresso, pois todas as nossas aulas têm como base a nossa apostila, que é o nosso material impresso. Tudo bem? Bom, então, nessa nossa aula de número 3, que temas serão abordados? Nós estaremos abordando o tema de média aritmética simples e de preço unitário. Tudo bem? Todavia, antes de nós iniciarmos esse conteúdo, vamos começar essa aula, assim como começamos a aula anterior, fazendo uma pequena revisão de matemática, porque os conteúdos dessa revisão serão os conteúdos necessários para o desenvolvimento da nossa disciplina ao longo do curso. Tudo bem? Então, na aula passada, nós começamos com o tema de potência e também com o tema de raiz, né? Porque para cálculo de área, que foi o que nós vimos na aula passada, era necessário termos esses conhecimentos de raiz e de potência. Então, iniciaremos essa aula de hoje também relembrando esses conteúdos. Então, conteúdo de potência. Vamos lá. Muito bem, então, estarei dando um exemplo para que vocês relembrem este conteúdo. 12 elevado a 2, né? Lembram-se que quando for 2 aqui em cima, nós falamos quadrado. Quando for 3 aqui em cima, nós falamos cubo. Muito bem? Então, galera, 12 ao quadrado, o que é? 12 vezes 12, né? 12 vezes 12, que vai dar 144. Então, o quadrado de 12 é 144. Muito bem? Eu estou dando uma explicação breve, porque, conforme já mencionado, esses conteúdos foram tratados na aula anterior. Ok? Estou começando a aula com eles novamente, só para darmos uma relembrada. Bom, estarei colocando duas potências aqui na lousa, e para vocês tentarem desenvolver aí. Vamos lá? Então esse aqui foi o exemplo A. Vamos aqui, ó. Vamos fazer o B. 8 elevado ao quadrado, ou elevado a 2, é a mesma coisa. E 4 elevado a 2. Então, temos aqui duas potências, 8 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. Copiem essas duas potências no caderno de vocês e dê pausa no vídeo, tentem responder, em seguida dê play, que eu estarei fazendo a correção. Boa sorte. Muito bem. Eu vou entender que vocês já tentaram fazer os exercícios e nós agora vamos fazer a correção. 8 elevado a 2, muita gente se confunde, faz 8 vezes 2 e coloca 16. Todavia, esse pensamento é equivocado, porque não é 8 vezes 2, é 8 elevado a 2. Então, o conceito matemático muda. 8 elevado a 2 nada mais é que 8 vezes 8, que é igual a 64, ok? 8 vezes 8, que equivale a 64. E o 4? 4 ao quadrado nada mais é que 4 vezes o 4, que dá 16. 4 vezes 4, que dá 16. Então, o quadrado de 4 é 16. Ok? Bom, então essa nossa aula foi mais para relembrarmos o conteúdo da aula passada e também estarei passando agora alguns exercícios de radiciação. Eu estarei fazendo o primeiro, em seguida estarei colocando mais dois
para vocês treinarem. Vamos lá? Então, o nosso primeiro exercício é assim, ó. Raiz quadrada de 64, lembra? Quando não tem nenhum número aqui em cima, é porque na verdade tem o 2. Então a nossa raiz ela é quadrada. Bom, então o pensamento que nós devemos ter é o seguinte: que número ele vezes ele que dá 64? Ok? Tem que ser o número ele vezes ele mesmo que dá 64. A resposta certa é o número 8. Por quê? 8 vezes 8 dá 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Ok? Bom, estarei colocando mais duas raízes para vocês treinarem. Vamos lá. Muito bem, então tomem cuidado que aqui agora o número é 13, então trata-se de uma raiz cúbica, ok? Que foi tratado também no início da nossa última aula. Então, deem pausa no vídeo, tentem fazer os exercícios, em seguida deem play para fazermos a correção. Boa sorte. Muito bem, eu vou entender que vocês fizeram os exercícios e agora nós estamos fazendo a correção deles, tudo bem? Então, qual número que ele vezes ele dá 121? A resposta correta é 11, né? 11 vezes 11, 121. Então, a resposta é 11. Vocês podem tirar a prova real na calculadora, tudo bem? 11 vezes 11, vocês vão observar que a resposta dá 121. Agora, a C, que é um pouquinho mais difícil. Ele quer a raiz cúbica de 64, ou seja, qual número ele vezes ele que dá 64. Nos outros dois, como a raiz é quadrada, então bastava achar um número que ele vezes ele duas vezes desse o valor. Como aqui a raiz é cúbica, então o número tem que ser multiplicado 3 vezes. Então o número que ele vezes ele dá 64 é o 4, né? Por quê? 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 de novo, 64. Então a raiz cúbica do 64 é o 4. Muito bem? Bom, então essa foi a nossa pequena revisão que nós fizemos para o início da aula. Vamos começar agora com o conteúdo propriamente dito. Para isso estarei apagando a lousa para passar as atividades. Vamos lá. Bom, então, na aula de hoje estaremos falando de média aritmética simples. Esse tema, média aritmética simples, é o tema que é tratado na página 80. Então, abram a apostila na página 80 e o tema que está sendo tratado é sobre média aritmética simples. Tudo bem? Bom, então, média, pessoal, aritmética é um cálculo que nós fazemos e esse cálculo pode ser para várias coisas. Para saber preço médio, para saber se nós temos jogadores de futebol, para sabermos a altura média dos jogadores, quer dizer, uns vão ter um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, a média está entre esses dois. Então, média é isso, ele pode ser usado não somente para o nosso curso de avaliação imobiliária, ele tem muitas outras aplicações no nosso dia a dia. Ok? Bom, então, um exemplo que eu gostaria de estar dando de média é o seguinte. Imaginemos que nós tenhamos um terreno, eu vou chamar de terreno A, tudo bem? Temos aqui um terreno A, e esse terreno A, a medida dele, ele mede 300 metros quadrados, né? Nós sabemos que 300 metros quadrados quer dizer o quê? A superfície desse terreno, foi o que nós vimos na aula anterior. Então, um terreno A mede 300 metros quadrados. E nós temos um terreno B, ok? Temos um terreno B.
Esse terreno B que nós temos, ele é um pouquinho menor, ele só mede 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Então temos aqui o terreno A, temos aqui o terreno B, né? E temos um terceiro terreno, terreno C. Esse terreno C ele é maior que os dois, ele mede 1000 metros quadrados. Esse exemplo que eu estou dando, ele é um exemplo didático, tá? Ele não está na nossa apostila, é um reforço, ok? A apostila só trata do tema de média, mas não traz muitos exemplos. Então essa aula, na verdade, é mais para reforçar o conceito de média que está sendo tratado. Bom, então nós temos um terreno que tem 300 metros quadrados, outro que tem 100 metros quadrados e outro que tem 1000 metros quadrados. Então temos 3 terrenos. E nós queremos saber a média da área desses terrenos, pessoal. Então, nós temos 3 terrenos distintos e nós queremos saber a média desses terrenos, ok? E como nós temos 3 terrenos, qual que é a lógica de média? Nós vamos somar a área dos 3 e depois vamos dividir por 3. Professor, nós sempre vamos estar dividindo por 3? A resposta é não. Veja, nós vamos somar a área dos 3 e vamos dividir por 3 porque eu somei 3 terrenos. Se ao invés de 3 terrenos fossem 5, o que eu ia fazer? Eu ia somar todos e dividir por 5. Se ao invés de 5 fossem 10, eu ia somar todas as áreas e dividir por 10. Então, média aritmética simples é isso. Eu vou somar, depois eu vou dividir pela quantidade de elementos que eu somei. Por exemplo, eu estou somando a área de 3 terrenos diferentes. Então, eu vou pegar essa soma e vou dividir por 3. Um momento. Prontinho. Então, eu estou somando a área de 3 terrenos diferentes. Então, vou dividir por 3. Se fosse 4, eu somaria e dividiria por 4. E assim sucessivamente. Bom, então vamos calcular a média desses terrenos, né? Da área desses terrenos. Então, a média vai ser como? A área do primeiro terreno mais a área do segundo, ou seja, temos aqui 300 mais 100, mais a área do terceiro terreno, que é 1000. Então eu vou somar todas elas, ok? E vou estar dividindo por 3. Por que, professor, nós estaremos dividindo por 3? Estaremos dividindo por 3 porque estamos fazendo 3 somas. Tudo bem? Bom, então, 300 mais 100 vai dar 400. 400 mais 1000 vai dar 1400, ok? 1400. Bom, então nós temos aqui, pessoal, né? 300 mais 100, 400, 400 mais 1000, 1400. E aí nós fazemos 1400 dividido por 100. Eu aqui estarei fazendo a conta de forma manual, mas vocês, é muito importante que vocês tenham a calculadora para não precisar fazer de forma manual. Tudo bem? Bom, então vamos vir aqui do lado. Para quem não lembra como faz continha de dividir, vamos ver aqui, ó. 1400 dividido por 3. Então, veja, eu espero que esteja dando para vocês enxergarem. Eu tenho um número dentro da chave, então eu vou pegar um número do lado de fora, vou pegar 1. Só que o número 1, ele é menor do que o 3, então sou obrigado a pegar os dois. Agora eu vou pegar o 14. Então, na tabuada do 3, 3 vezes que número chega mais próximo de 14? 3, 6, 9, 12, 15. Opa, se for 5 passa, então tem que ser o 4. 3 vezes 4, que vai dar 12. 14 menos 12, 2. Abaixamos o 0. Então, novamente, 3 vezes que número vai dar mais próximo de 20?
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Opa, 7 passa. Então é o 6. 3 vezes 6, 18. 18 menos 20, 2. Abaixamos o outro, 0. E fazemos novamente o mesmo procedimento. Vai dar 6, vai dar 2, né? E a conta não acabaria mais. Então, se nós ignorarmos aí as vírgulas, dá aproximadamente 466. Ou seja, a média da nossa área é aproximadamente 466 metros quadrados. Tudo bem? Lembrando, pessoal, essa conta aqui de dividir, não se preocupem com ela, tá? Façam isso aqui na calculadora. Tudo bem? No nosso dia a dia, conforme eu já falei, precisamos de praticidade. Mas o objetivo é o quê? É entendermos a ideia de média aritmética, tudo bem? Então, eu dividi por 3 porque eu efetuei 3 somas. Se eu tivesse feito 4 somas, eu dividiria por 4. Se eu tivesse feito 10 somas, eu somaria todas e dividiria por 10. Então, matemática média aritmética simples é isso. Eu somo todos os valores e eu divido pela quantidade de valores que eu somei. Ok? Bom, então esse tema é tratado na página 80 do nosso material. Na página 82, outro assunto muito importante que é abordado na página 82 é o conceito de preço unitário. Ok? Professor, o que vem a ser preço unitário? Então, eu estarei apagando a lousa para poder conceituar melhor essa ideia para vocês. Vamos lá? Muito bem. Então, nós acabamos de conceituar média, tudo bem? Então, repetindo. Ah, professor, mas o senhor fica repetindo demais. Pois é. Mas eu estou repetindo muito porque é importante que vocês entendam. É muito importante, não se pode esquecer isso. Porque média, na profissão de vocês, não será só trabalhado para calcular média de terreno. De repente, chega uma situação que você tem que calcular a média salarial. Ah, professor, tá, e se fosse para calcular a média salarial, como que eu fazia? Exatamente a mesma coisa. Se você tem 4 funcionários diferentes, você quer saber a média salarial. Então, você vai somar o salário dos 4 e depois você vai dividir por 4. Tudo bem? Então, o conceito do que é média é um conceito muito importante. Tá? Eu diria que é até um dos mais importantes que nós vamos aprender. Então, memorizem bem. Média é o quê? Somar e dividir. Dividir por quanto? Pela quantidade de números que você somou. Tudo bem? Bom, então agora nós vamos estar conceituando preço unitário. Então o que vem a ser preço unitário, pessoal? A formulinha do preço unitário é essa daqui, ó. Preço unitário é igual preço de venda dividido pela área do terreno. Ok? Então, essa aqui é a fórmula do preço unitário. Veja, preço unitário é igual preço de venda dividido pela área. Pessoal, então o que vem a ser o preço unitário? Preço unitário é o preço que você paga por cada metro quadrado de terreno. Por isso que nós dividimos, você está vendendo um terreno, né? O terreno está sendo vendido por um determinado preço. Se você pegar o preço, que é o nosso preço de venda, né? O preço pelo qual o terreno está sendo vendido, e você dividir pela área do nosso terreno, que nós já sabemos calcular a área, que foi visto na aula anterior, você vai ter o seguinte, o preço unitário de cada metro quadrado. Ah, professor, eu esqueci o que é área. Pessoal, lembrando, área é a nossa superfície. Quanto maior a área de um terreno, maior esse terreno é, porque mais superfície esse terreno tem.
Tudo bem? Então, para nós ilustrarmos esse conceito de forma mais concreta, eu estarei colocando na lousa um exemplo e, através desse exemplo, vai ficar mais fácil de nós chegarmos ao entendimento objetivado. Ok? Então, estarei apagando a lousa. Bom, na verdade nem precisa apagar, né? Porque a fórmula aqui ocupa pouco espaço. Então, eu estarei dando um exemplo que vocês vão entender melhor. Muito bem, alunos. Então, estamos imaginando a seguinte situação hipotética. Eu tenho aqui um terreno que ele tem 5 metros por 12 metros e o preço desse terreno é R$540. Claro que nós estamos usando valores apenas para fins didáticos, né? Um terreno desse tamanho ia ser só R$540. Bom, então nós temos aqui as medidas do nosso terreno, temos o preço de venda. E nós queremos saber o preço unitário desse terreno, ou seja, quanto que eu estou pagando por cada metro quadrado desse terreno. Vamos lá então. Primeira coisa, o valor da área não foi dado, porém foi nos dado as medidas desse terreno. E com base na nossa aula anterior, se nós temos as medidas do terreno, nós conseguimos facilmente calcular a área dele. Pessoal, no caso do retângulo, se vocês lembrarem bem, a fórmula para calcular a área é só multiplicar um lado pelo outro. Ou seja, a área do nosso terreno, no caso esse terreno aqui, é 5 metros por 12 metros. Então eu vou multiplicar 5 por 12 e eu vou obter a área. Então a área do nosso terreno vai ser 5 vezes 12, que vai ser 60 metros quadrados. Então, nós não tínhamos o valor da área, mas nós tínhamos as medidas desse terreno. E com as medidas desse terreno, nós achamos o valor da área, 60 metros quadrados. Agora sim, com o valor do preço de venda e com o valor da área, nós conseguimos calcular o preço unitário desse terreno. Basta dividir o valor do preço de venda pelo valor da área, ok? Então, para esse nosso caso, estaremos calculando o preço unitário. O preço, gente, o preço unitário, ok? O preço unitário desse terreno vai ser o valor do preço de venda, no caso aqui, 540, dividido pela área desse terreno. A área nós não sabíamos, mas agora nós sabemos. A área é 60 metros quadrados. Então, colocamos aqui o nosso 60, 540 dividido por 60. Se vocês fizerem isso, o resultado vai ser o quê? R$9. Ok? De novo, nós sabemos que um terreno com 540 metros quadrados dificilmente seria apenas R$540, mas nós usamos esse valor de forma arbitrária só para entendermos a aplicação do cálculo do preço unitário. Bom, então vamos entender. O preço unitário é R$9, ou seja, em cada metro quadrado dessa minha superfície, cada metro quadrado dela custa R$9. Ou seja, então, a diferença do preço de venda para o preço unitário, o que é? O preço de venda é o preço do terreno completo. O preço unitário é somente o preço de cada metro quadrado. É muito comum nós, às vezes, sermos atraídos por determinadas propagandas que falam assim, nossa, nós temos lá um terreno e um preço bem atrativo esse terreno, né? Só que quando nós vamos chegar nesse terreno, nós observamos que o preço da propaganda não era o preço do terreno geral, era o preço unitário, né? Por quê? Porque o preço unitário sempre vai ser menor que o preço total. Ora, o preço total é do terreno completo, o do unitário é de cada metro quadrado.
Então, o preço unitário sempre vai ser menor que o preço de venda. Ok? Muito bem, alunos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. Tirem suas dúvidas no ambiente virtual. Façam as atividades propostas. E eu aguardo vocês na próxima teleaula. Um abraço a todos e até mais.